E aí pessoal, tudo bom? Esse é o Nobre Daily Vlog, essa edição sem fila, sem porra nenhuma. O assunto do vídeo de hoje talvez seja um pouco polêmico, mas eu tava lembrando aqui de algumas coisas, algumas memórias da minha infância e eu resolvi que eu não podia não falar sobre isso aqui no meu canal. Eu vou falar aqui sobre colar em prova, ou como a gente dizia no meu Ceará, pescar. Eu não sei por que usam esse termo pescar, mas no Ceará e talvez em alguns outros estados do Nordeste também, a gente fala pescar em vez de colar, né? Colar em provas. Acho que todo mundo, tirando os mais nerds, os mais CDFs, os mais estudantes, mais caxias e mais envolvidos com os estudos, que é uma coisa um pouco rara quando você é criança, né? Acho que tirando esse pessoal, todo mundo pescou ou colou em pelo menos alguma prova durante a sua vida inteira, né? Eu pesquei, colei, seja lá o que você queira chamar. Vou falar colei porque eu acho que é o termo mais geral que se usa no Brasil inteiro, é instantaneamente reconhecível, né? Eu colei 2 vezes só na minha vida, 2 vezes. Eu dei cola em algumas ocasiões e eu reconheço que também não é uma coisa muito honesta de você fazer, é moralmente errado também, mas assim, eu acho que, pelo menos quando eu estou dando a cola pra alguém, eu estou passando de ano, tirando uma boa nota naquela prova pelos meus próprios méritos. Então, embora eu esteja cooperando com a corrupção estudantil do meu colega, eu pelo menos estou aprendendo material, então tá de boa. Eu sei que não, essa análise não tá a coisa mais correta do mundo, não é algo que o Batman faria, por exemplo. Eu acho que o Batman seria um pouco mais ético do que isso, mas enfim, era a forma como eu interpretava. Mas então, eu colei 2 vezes na minha vida. Como foram essas colas? E aí a gente entra no assunto de que quando o estudante se presta a colar, muitas vezes, ele bola uma parada tão criativa, tão assim, que eu acho que se ele fosse aplicar esse tipo de intelecto a aprender a porra do material, ele se sairia muito melhor. O cara às vezes se esforça mais pra ser desonesto, pra não aprender o negócio, do que ele se esforçaria pra realmente aprender. E antes de eu falar das minhas 2 ocasiões que eu colei, que não foram tão elaboradas assim, eu queria ilustrar esse exemplo que eu acabei de dar com umas anedotas que eu não sei se realmente... Quer dizer, algumas eu sei que rolaram porque tem fotos na internet. Tem uma terceira que a gente não sabe muito bem se rolou ou não, mas eu quero acreditar, como aquele pôster do Fox Mulder do Arquivo X, eu quero acreditar que essas coisas realmente aconteceram. Nos Estados Unidos e no Canadá, não sei se no Brasil tem muito disso, mas nos Estados Unidos e no Canadá, algumas provas, o professor dá assim, você pode usar uma folha com anotações sobre a matéria. Então você pode usar esse tipo de, assim, ele te dá um limite de anotações que você pode trazer para fazer a prova, né? E às vezes a nota... Nossa, tô me atrapalhando todo. A limitação é tipo, você pode anotar, fazer essas notas num cartãozinho pequeno, né? Uma ficha pautada, como chama, eu acho. Ou coisa desse tipo, né? E tem a história, tem fotos na internet, né? Não sei se as fotos são autênticas, né? Porque pelo menos a foto tá lá. De um cara que ele pegou a instrução do professor de que você podia pegar um pedaço de papel, né? Um certo tamanho lá que ele definiu, e colocar anotações de um lado só daquela folha de papel. O que o cara fez? O cara fez uma Mobius strip, a tradução diz, uma faixa de Mobius, que é o seguinte, um pedaço de papel... Você tem 2 lados. Se você unir esse pedaço de papel assim, você continua com 2 lados. Você tem um lado interno aqui e você tem um lado externo aqui. A Mobius strip, eu acho que é tira de Mobius, vou traduzir assim. É quando você pega esse pedaço de papel, em vez de você conectar assim, criando esses 2 lados distintos, você faz uma pequena torção e aí você conecta assim. E o que acontece é que agora um lado conecta com o outro, fazendo com que esse pedaço de papel não tenha 2 lados distintos, ele tem um lado só. E se você pegar, se você nunca fez isso, você criar essa estrutura aqui, e você pegar uma caneta e você assim, fazer um traço de um lado só dela, você acaba fazendo um traço dos 2 lados. Então o cara pegou essa instrução, né, essa limitação de que você podia trazer notas num pedaço de papel, num lado só de um pedaço de papel, e o cara pegou um pedaço de papel e fez um pedaço de papel com um lado só que sendo que na verdade ele está escrevendo nos 2 lados, né? Enfim, teve outro cara que pegou um pedaço, essa mesma instrução de você pode pegar anotações num pedaço de papel, e o que ele fez, cara? Ele escreveu as anotações, na verdade ele imprimiu, eu tenho a foto aqui, vou colocar na descrição essa foto. Ele imprimiu as notas que ele queria levar pra prova em tinta azul. E depois ele pegou outras notas e imprimiu em cima do mesmo pedaço de papel em tinta vermelha. E aí ele levou sabe aqueles óculos 3D que tem um lado azul e um lado vermelho? Ele partiu os 2 e levou aqueles 2 lados, aquele pedaço de plástico, esse papel celofane, acho que é o nome, colorido. Então quando ele pegava o vermelho e colocava no olho, ele filtrava o vermelho, ele só conseguia ver então o azul. E vice-versa, ele pegava o pedaço de celofane lá azul, do óculos 3D, colocava no olho e aí filtrava tudo que é azul e ele conseguia ver só o que era vermelho. Então ele pegou novamente essa limitação
de você só pode pegar um pedaço de papel, e ele fez notas que se sobrepunham de uma forma, e ele conseguia filtrar uma da outra usando o pedaço lá de celofane de um óculos 3D. Novamente, é uma ideia genial, e claro que o professor pode dizer, mas eu falei uma nota só. Tá bom que você escreveu 2 notas, né, com cores diferentes, eu não falei que você podia trazer um óculos 3D pra porra da prova e tomar o óculos 3D do moleque, mas ele se ateve à limitação que o professor estipulou para aquela prova. E a história mais bacana, que essa não tem como provar, mas eu quero acreditar que a história aconteceu, disse que na Caltech, que é uma faculdade lá da Califórnia, tem uma prova lá, final fodona de física, e nesta prova, né, desse, sei lá, terceiro ano da faculdade de física, sei lá, prova final, não importa qual é a prova, mas tem uma prova lá fodona de física. E aí a regra, né, que sempre ocorreu em relação a essa prova é o seguinte: você pode trazer um livro lá qualquer, né, que é o livro lá da matéria, né, você leva a prova pra casa, né, que a prova é tão foda que o cara fala, não, você pode levar essa prova pra casa e você pode usar o livro, né, o livro de física desse curso e o Feynman. No caso, o Feynman seria a referência aos livros do Feynman, Richard Feynman, que é um físico bastante famoso. Que inclusive, se você for procurar a história de vida desse cara, ele era putanheiro, ele era um cara bizarro, maluco. O escritório dele, ele montou entre aspas, mas ele trabalhava num clube de strip, maluco. Ele levava os livros dele, ficava fazendo os trabalhos dele num clube de strip, pra você ter noção do maluco. Enfim, a estipulação da prova é essa: você leva pra casa, você tem X horas pra fazer esse negócio, tem que trazer aquela de volta, e você pode usar o seu livro do curso e Feynman, as anotações do Feynman, os livros do Feynman, né? Como a gente conhece, existe na cultura acadêmica esse hábito de se referir aos livros, à obra do sujeito, pelo nome do sujeito. Da mesma forma que a gente fala, você pode usar o Aurélio, você está falando do dicionário Aurélio. Enfim, o que o filho da puta fez? O maluco ouviu essa estipulação, o cara que estudava lá no Caltech, ok, posso pegar essa prova, tenho 3 horas para fazer essa prova, posso usar o livro de física e Feynman, as anotações do Feynman. Só que a instrução era o Feynman. O que o cara fez? O cara correu com a prova pro escritório do professor Richard Feynman, levou lá e explicou, olha, a regra é, eu posso usar Feynman, é isso que está escrito aqui. Eu sei que ele está se referindo à sua obra, aos seus livros, às suas anotações, mas da forma que foi escrita aqui, que foi estruturada aqui, eu posso usar você, o próprio Feynman. E aí, diz a lenda que o Feynman riu da esperteza do moleque, fez a prova pra ele, o moleque voltou correndo pra aula lá, entregou a prova e tirou um 10. Essa é a lenda, não sei se é verdade, mas eu achei genial. As minhas histórias de cola não são tão elaboradas assim. Eu colei uma vez numa prova de tabuada na 2ª série, velho, 1992. Caralho, faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Meu Deus, eu tô muito velho, cara. O que era a história? Eu gostava muito de fotografia, porque meu pai, ele fez uns bicos numa época lá, quando eu era muito novo, de fotógrafo, achava legal, fotos e tal, câmera fotográfica. E aí minha mãe falou, eu tinha um problema seríssimo com matemática e tabuada, especificamente quando eu era moleque. Minha mãe falou, se você tirar um 10 nessa prova de tabuada, eu compro uma câmera pra você. E aí eu fiquei tentando estudar, mas simplesmente não entrava na cabeça, eu tava mais ocupado vendo TV, jogando videogame, eu não conseguia estudar. E aí que veio aquela lâmpadazinha que acendeu na minha cabeça. Eu tinha uma mochila, que na parte de trás ela tinha desenhozinhos de carrinhos, árvores, frutas, sei lá o que, uma mochila amarela. E na parte de trás, naquele bolso menor que fica bem atrás da mochila, tinha impresso uma tabuada, assim, pintado. Uma tabuada, velho. Então o que eu fiz? Na prova, e eu não tinha atentado a isso antes, o que eu fiz? Na prova, a gente colocava a mochila atrás da cadeira, né, quando a gente sentava na carteira. Eu ficava, quando chegava numa questão lá de tabuada, eu era professor de tabuada, chegava numa questão que eu não sabia, eu derrubava a minha borracha, ia assim, ajoelhava pra pegar, eu olhava na mochila, via o resultado que eu queria, voltava e fazia. Resultado, tirei de fato um 10 nessa prova e eu ganhei a porra da câmera que eu queria. Era uma câmera da Kodak, azul do Mickey Mouse. Inclusive a tampa que vinha na lente era a tampa com o Mickey Mouse, tinha as orelhinhas e tudo. E a outra ocasião em que eu pesquei, ou colei, o meu pai, ele sempre trabalhou com tecnologia da informação e ele tinha, no final dos anos 90, ele tinha um pager, aqueles beepers, sabe? E quando os celulares começaram a se popularizar, o pessoal lá da firma que ele trabalhava deu um celular pra ele, o pager continuava em operação, mas ele não tinha mais uso, então ele deu pra mim. Então ele podia mandar mensagens, se comunicar de uma forma bem limitada comigo quando era preciso. E aí o que acontece? Pra mandar mensagem pra um pager, caso você não tenha experiência, você ligava pra uma central telefônica, você dizia, eu quero mandar uma mensagem pager número tal. E aí a pessoa dizia, ok, o que você quer mandar? E você falava pra pessoa que estava atendendo o telefone e a pessoa mandava a mensagem pro pager e o pager tocava no meu bolso.
Uma semana antes disso, eu tinha visto uma matéria, acho que no Jornal Nacional, de um grupo de estudantes de medicina que foram presos porque tentaram... Na verdade, não eram nem estudantes de medicina, eles estavam fazendo o vestibular para medicina. E eles foram presos porque eles tentaram colar num sistema usando pagers. E aí mostrou, o pessoal da reportagem, mostrou um cara no orelhão simulando como é que era o negócio. O cara falou, olha, eu quero mandar mensagem pro pager XYZW, só que a mensagem é em código, tá bom? Então o código é 1A. 2C, 3B e assim por diante. Ele estava dando as respostas do vestibular. E aí, essa ideia... Cara, meu pai vai ficar muito puto quando ele ver esse vídeo. Pai, eu usei o seu peixe para pescar na prova de química do primeiro ano, 1999. Eu dei essa ideia para um brother meu que era muito foda em química, né? Ele participava das Olimpíadas de Química lá da escola e tal, um cara super CDF, super inteligente. Eu falei, cara, você termina a sua prova, você desce lá pro primeiro andar, tem um orelhão lá, você liga pra esse número, o meu pager é número tal, você vai dizer pra pessoa, eu quero passar uma mensagem em código. E aí você diz as respostas, você fala pra ela, o número 1 é tal, o número 2 é B, sei lá, então, enfim. E ele ficou meio nervoso, ele falou, cara, será que não vai dar problema? Os caras não vão sacar e tal, que isso aí, eu tô usando isso aí. Cara, eu falei, velho, o cara tá se fudendo, ele tá na frente de um computador, atendendo o telefone, mandando mensagem, o cara tá nem aí, vai lá que vai dar de boa. Sentei no fundo da sala, tava com o pager na barriga, e aí quando o pager vibrou, eu, tipo, levantava assim a camiseta, de, assim, um pouquinho a farda, né, o uniforme da escola, olhava, abaixava e escrevia. No final das contas, tirei tipo 9 na prova, por causa do pager do meu pai. Enfim, essas são as minhas histórias de desonestidade estudantil. Ó, você que tá na escola, não faça isso, hein? Estuda e aprende mesmo, mas você que já colou, a merda já foi feita, compartilha aqui com a gente como foi que você trapaceou no seu tempo de escola. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no joinha, te custa 1 segundo e me ajuda pra caralho. Como sempre, eu sou o Izzy Nobre, esse é o Daily Vlog, tem vídeo aqui quase todo dia. Se inscreve aí, gente, e até mais!